Olá, amigos e alunos da Fateluz. Sejam muito bem-vindos a mais uma matéria do curso de Teologia. Nós vamos estar trabalhando com a disciplina A História do Cristianismo. Iremos viajar até o século I, onde tudo começou, desde o nascimento de Cristo, do chamado dos apóstolos, do dia do Pentecoste, da edificação da igreja, dos primeiros cristãos e os primeiros fatos que marcaram a história do cristianismo, desde a primeira perseguição geral até a época em que a igreja se uniu ao Estado juntamente do imperador Constantino. Espero que você esteja aproveitando o máximo do nosso portal, onde temos todas as matérias necessárias para o seu crescimento e edificação. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário abaixo de cada matéria. A sua participação é muito importante para nós. Bons estudos e vamos viajar juntos nessa matéria rica para o nosso aprendizado. Vamos então a essa maravilhosa matéria que trata da história do cristianismo. Quando nós falamos do cristianismo, nós estamos falando de uma das chamadas grandes religiões, porque ela inclui católicos, ortodoxos e protestantes. A palavra cristianismo ela vem da palavra Cristo, que significa Messias, a pessoa consagrada, ungida, que do hebraico é Mashiach, o Salvador. E ela foi traduzida para o grego como Christos e para o latim como Christus. O cristianismo ele nasceu na própria pessoa bendita de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério curto. Jesus nasceu em Belém, ele cresceu na região de Nazaré, herdou a profissão do seu pai, José, a profissão de carpinteiro, se estabeleceu lá até os seus 30 anos de idade. Próximo de completar esses 30 anos, Jesus ele foi ao encontro de João o Batista, que já estava no deserto da Judéia e na região do Jordão, pregando o evangelho do reino e batizando as pessoas que vinham ao seu encontro. Jesus também vai ao encontro dele, é batizado. Depois do batismo, ele passa um período de retiro, de oração, de jejum de 40 dias no deserto, onde foi tentado por Satanás, venceu esse processo de tentação, e depois desses 40 dias, ele começa a chamar discípulos, começa a fazer discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus foram João, André, Pedro, depois veio Tiago, Bartolomeu, veio Filipe, veio Tomé, veio Judas e os outros que todos vocês já conhecem a história. Veja que Jesus precisou apenas de 3 anos para treinar esses homens. Durante esses 3 anos, Jesus revolucionou toda a sua sociedade, toda aquela geração, toda a região de Jerusalém, Judéia e de Samaria. Em 3 anos, todos já ouviam falar de Jesus. Foi nesse período que ele pregou o evangelho do reino, que ele fez os seus inúmeros milagres, dentre eles ressurreição de mortos, purificação de leprosos, abertura das vistas dos cegos. E Jesus, durante esses 3 anos, trabalhou com esses 12 homens, esses 12 discípulos, ensinando toda a verdade do reino de Deus, comunicando a eles a sua doutrina e preparando eles para o futuro. Porque o período que Jesus estaria aqui era breve. Jesus veio para cumprir uma missão, a missão de salvar todo aquele que havia perdido. Porém, ele deixou claro que a estadia dele aqui era
temporária. Quando você lê os evangelhos que narram a história de Jesus, você vai observar que sempre Jesus conversava com os discípulos, falando da sua morte, falando da sua ressurreição e bem como do seu regresso à posição que ele exercia com o Pai, que ele voltaria a estar junto do Pai e seria glorificado com o Pai. Então, durante esses 3 anos, Jesus preparou os discípulos e, ao término desses 3 anos, Jesus foi preso, foi entregue à mão dos soldados romanos, passou pelo processo da humilhação, pela vergonha da cruz, sofrendo todo o vitupério, chegando ao ponto de ser crucificado, e todo aquele que era crucificado pela lei era considerado como maldito. E Jesus passou todo esse processo, se fez maldição, se fez pecado por nós, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós. Então observa que quando ele se sacrifica, se entrega como oferta aceitável a Deus, em favor de toda a humanidade, após a sua morte ali no Calvário, ao 3º dia Jesus ressuscitou. E ele aparece novamente aos discípulos, unindo todos eles e falando da sua partida. 40 dias ele ficou aqui, aparecendo a muitos dos discípulos, confirmando a fé deles, o ânimo deles, a confiança nas Escrituras, e depois desse período de 40 dias, Jesus subiu aos céus e deixou os discípulos aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo, com a ordem que ele deu em Lucas 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos entenderam isso, obedeceram, permaneceram em Jerusalém, ficaram lá no cenáculo, reunidos durante 10 dias. Ao término desses 10 dias, o Espírito Santo desce. Acontece o fenômeno do Pentecoste, narrado com muita propriedade pelo Dr. Lucas no seu 2º tratado, o livro dos Atos dos Apóstolos, que traz também os atos do Espírito Santo. No capítulo 2 ele disse que, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles línguas como que de fogo, que repousou sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. O fenômeno do Pentecoste abalou a cidade de Jerusalém, de sorte que todos foram aonde os discípulos estavam reunidos para ver o que estava acontecendo, porque o barulho foi espantoso. Ao chegarem lá, pensaram que os discípulos estavam embriagados, e foi aí que se levantou Pedro, trazendo a primeira pregação, na inauguração da igreja, a igreja primitiva que recebeu o Espírito Santo. E nesse dia Pedro pregou o evangelho, anunciou Jesus. No final, quase 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo. Foi um trabalho impactante, o início da igreja e o início do cristianismo. A doutrina do cristianismo, ela tem a sua base na crença de que todo ser humano é eterno. Isto a exemplo de Cristo, que ressuscitou após a sua morte. Então a fé cristã, ela ensina que a vida presente é uma caminhada e que a morte é uma passagem para uma vida eterna e feliz para todos os que seguirem os ensinamentos de Cristo. O cristão, ele acredita que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim todos quantos em Cristo morrem, no dia da vinda de Jesus,
para arrebatar a sua igreja à luz de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, conforme o apóstolo Paulo relata. Ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Então, a base da doutrina cristã é a crença da eternidade que o homem adquiriu ao crer e depositar a sua fé na pessoa de Jesus. Esses ensinamentos, eles estão contidos exclusivamente na Bíblia. A Bíblia para o cristão é a sua regra de fé, é o seu manual. A mesma é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros, o Novo, 27. O Antigo Testamento, ele trata da lei judaica, ele trata do Torá. Ele começa com os relatos da criação e é todo permeado pela promessa de Deus, aquela promessa que ele manifestou primeiramente a Abraão, consolidou junto do profeta Moisés e os demais profetas, tendo como base a vinda e o envio do seu filho aqui na terra, com o intuito de confirmar o plano da redenção e da salvação da humanidade. O Novo Testamento, ele contém os ensinamentos de Cristo, os escritos por seus seguidores, como as epístolas, o livro profético do Apocalipse, e os principais livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos. E a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia, que foram escritas pelos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclui também os Atos dos Apóstolos, bem como as cartas, com destaque para as cartas de Paulo, que nós chamamos de epístola, e por final a revelação, o Apocalipse. Então a doutrina cristã, ela é fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. E no nascimento do cristianismo, nós temos que refletir, porque a história do cristianismo, o nascimento do cristianismo, está bem paralelo à história do Império Romano. E até se confunde as duas histórias. Bem como também com a história do povo judeu. Porque a sua origem, o cristianismo, ele foi apontado como uma seita surgida do judaísmo e que foi terrivelmente perseguida pelos religiosos judeus. Na realidade, a primeira perseguição que os cristãos sofreram, não se tratando da grande perseguição, das perseguições gerais que nós vamos, ao decorrer dessa matéria, apresentar para vocês, mas a primeira perseguição promovida aos cristãos foi pelos judeus, pelos religiosos. E tem um personagem muito importante nessa perseguição, que foi o apóstolo Paulo, que na época era conhecido como Jovem Saulo, que teve carta branca dos sacerdotes, dos religiosos, para poder prender e até mesmo matar os cristãos. Então, quando Jesus ele nasceu na realidade por volta do ano 4, que nós denominamos 4 antes de Cristo, que a história se divide entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ele nasceu em Belém, numa cidade próxima a Jerusalém, e nesse tempo os romanos dominavam a Palestina. Era o auge do Império Romano. Os judeus viviam sob a administração de governadores romanos. E por isso aspiravam pela chegada do Messias. O anseio deles é que o Messias viesse com um governo político. Eles esperavam um Messias que agisse como Davi, conquistando as batalhas deles, pelejando as batalhas dele. Mas nós vamos aprender que Jesus ele não veio dentro dessa perspectiva. Ele veio para libertar o homem do pecado, não do poder
político. Mas nesse contexto, os judeus aspiravam pela chegada do Messias, como estava apontado no Torá, que é o Velho Testamento, como aquele que seria enviado, que os libertaria da dominação, mas no contexto dele era da dominação romana. Então, até os 30 anos, Jesus ele viveu de uma forma anônima em Nazaré, num lugar simples. Nazaré era um lugar sem expressão, sem tradição. Você vê que lá no Evangelho de João, no capítulo 2, quando um dos discípulos de Jesus foi falar com Natanael sobre Jesus, seu Messias, logo ele respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tinha expressão, não tinha tradição, mas Jesus passou boa parte da sua vida ali, vivendo até os 30 anos. E com seus 33 anos seria crucificado em Jerusalém, ressuscitaria 3 dias depois, e em pouco tempo, aproximadamente 3 anos, ele reuniu os 12 apóstolos, ele percorreu a região pregando a sua doutrina, fazendo milagres e logo se tornou conhecido de todos e grandes multidões o seguiam. Mas para as autoridades religiosas judaicas, ele não era o Messias, ele era um blasfemo que auto se denominava Messias. Ele não tinha aparência e nem poder político para ser o líder que libertaria a região da dominação romana. Então eles não estavam esperando um Messias que tratasse dos seus pecados. Eles estavam esperando um Messias que os libertasse do poder político. E Jesus não veio aqui para tratar de problemas políticos. Ele veio pregar a paz, ele veio pregar o amor ao próximo, ele veio trazer a libertação da escravidão do pecado em que os homens viviam. Então, para os romanos, ele era um agitador popular. Para os judeus, ele era um blasfemo. O que mais surpreendeu aqueles que eram inimigos de Cristo foi que, após ele ser preso e morto, eles acreditavam que a tendência era de que os seus seguidores fossem dispersos e tudo aquilo que Jesus ensinou fosse esquecido. Só que ocorreu o contrário. Nesse fato é o que se assenta a fé cristã. Como já havia sido antecipado pelos profetas do Antigo Testamento, Cristo ressuscitou. Ele apareceu aos seus apóstolos. Ele ordenou que os seus ensinos fossem espalhados, que a mensagem do seu evangelho fosse pregada a toda criatura. Então o cristianismo ele firmou-se como uma religião de origem divina. Quem era o seu fundador? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi enviado como Salvador e que é construtor da história junto com o homem. Então, ser cristão seria enganjar-se na obra redentora de Cristo, tendo como base a fé em seus ensinamentos. Então, rapidamente, essa doutrina cristã, ela se espalhou pela região do Mediterrâneo. Isso por um conjunto também de fatores. Aí eu lembro do texto de Gálatas 4:4, quando Paulo disse que na plenitude dos tempos, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Plenitude dos tempos significa dizer que Deus trabalha certo, no tempo certo e na hora certa. O relógio de Deus não falha, o relógio de Deus não atrasa e o relógio de Deus não adianta. Na plenitude dos tempos, no tempo certo, quando o governo romano, o Império Romano dominava sobre todo o mundo, tendo um processo de unidade política, estradas construídas, o grego sendo falado por todas as províncias do Império. Então a doutrina cristã com facilidade se espalhou e chegou até o coração do Império Romano.
E a difusão do cristianismo foi pela Grécia, Ásia Menor, foi uma obra assim, especialmente do apóstolo Paulo, que não era um dos 12, mas ele teria sido chamado para a missão pelo próprio Jesus, no encontro que ele teve com Deus, com Cristo, no caminho de Damasco. Então as comunidades cristãs se multiplicaram de uma forma assustadora e rapidamente. É claro que esse crescimento não iria acontecer sem perseguição, sem lutas, sem batalha, até porque não existe sucesso, crescimento, sem resistência, sem oposição. E não seria diferente com a história do cristianismo. A história do cristianismo é uma história de sucesso, mas também é uma história de sofrimento. É uma história de perseguição, de lutas, de batalha. Desde quando Jesus falou que edificaria sua igreja, conforme está em Mateus 16, 18, ele disse a Pedro que ele edificaria sua igreja e fez uma promessa, que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Então isso indica que desde o seu nascedouro, do seu surgimento, haveria batalha, resistência, combate, enfrentamento entre a igreja e o reino das trevas. Então, quando o cristianismo surge, para os judeus, era uma seita. Para um povo romano, os cristãos eram agitadores. Então surgem as rivalidades. E quando surgiram as rivalidades e as perseguições gerais, em Roma, que era a capital do império, muitos cristãos foram transformados em mártires. Alguns foram comidos por leões em espetáculos no Coliseu, como alvos da ira dos imperadores, atacados por corrupção e devassidão. Muitos cristãos foram pendurados em postes, colocaram fogo em seus corpos para servirem de iluminação durante a noite. Eu recomendo a vocês que no portal da Fateluz você acesse os vídeos que já estão expostos, que trata do Espelho dos Mártires. É uma série que vem em conjunto com tudo que nós vamos estar ensinando aqui nos videoaulas que vocês vão estar participando. Então, quando surgiu as rivalidades, movido por revolta, por inveja de religiões existentes e dos próprios judaizantes, veio então as torturas, as mortes, para tentar abafar a igreja, para tentar abafar o crescimento dos cristãos. Mas todo esse trabalho foi em vão, porque quanto mais perseguia, quanto mais matava cristãos, mais eles cresciam. Somente em 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino se converteu, isso entre aspas, e mais à frente vamos explicar por que a conversão dele foi entre aspas, que não foi uma conversão sincera. A visão que ele tinha de Cristo era uma visão equivocada, porque diz ele que quando se converteu, ele estava indo para um campo de batalha, era uma guerra que era impossível dele vencer, e no caminho da batalha ele tem a visão de Cristo, ele vê Cristo, o sinal de Cristo, e acredita que depois daquele sinal ele venceria a guerra. E como ele venceu, ele passou a visualizar Jesus como varão de guerra, aquele que vencia as guerras literalmente dele, e não como o príncipe da paz. Então, em 313, o imperador Constantino se converte ao cristianismo, e nesse período concedeu-se a liberdade de culto que outrora os cristãos não possuíam. Então isso facilitou também a expansão da doutrina por todo o império. Porém, quando essa doutrina foi expandida, se espalhou no Império Romano, no período de Constantino, não havia mais a pureza dos cristãos, aquela simplicidade visível no primeiro século, em especial no início da história da igreja primitiva, em que eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão.
todas as coisas lhes eram comuns, repartiam entre si os seus bens, vendia suas propriedades e dividia com os mais pobres. Isso não existia mais no ano 313. Pelo contrário, os líderes da igreja já dentro desse tempo já estavam movidos pela soberba, pelo enriquecimento, pelo desejo de conseguir lugar e prestígio junto do império, junto do imperador. Então, antes de Constantino, essas reuniões ocorriam em subterrâneos, nas famosas catacumbas que até hoje podem ser visitadas em Roma. Então, o cristianismo, mesmo afirmando-se como de origem divina, é preciso ressaltar isso, é como qualquer religião, praticado por seres humanos, com liberdade de pensamento e diferentes formas de pensar. Desvios de percurso e situações históricas determinaram os rachas que dividiram o cristianismo em diversas confissões. Dentre elas, as principais nós destacamos aqui são as dos católicos, protestantes e ortodoxos. E falando dessas divisões, desses rachas que ocorreram ao longo da história do cristianismo, precisamos ressaltar que o primeiro grande racha ocorreu em 1054, quando o patriarca de Constantinopla, o Miguel Queroulários, ele rompeu com o Papa, separando do cristianismo controlado por Roma. E as igrejas orientais ditas ortodoxas, elas, apesar de se separarem do governo de Roma, manteve também as mesmas práticas, os mesmos rituais que Roma praticava, com exceção de estar debaixo da autoridade papal. Então, Bizâncio e depois Constantinopla, que é hoje a Istambul, na Turquia, seria até 1453 a capital do Império Romano do Oriente, conhecido também como o Império Bizantino. E o Império Romano do Ocidente já havia caído muito tempo antes. Isso em 476, marcando o início da Idade Média, que nós chamamos da Idade das Trevas. Foi um período muito difícil, de muitas heresias, de muito abuso de autoridade, de muita discrepância, de falta de uma fé genuína, viva em Cristo, de arrogância espiritual. E foi justamente nessa Idade Média, ainda hoje um dos períodos mais obscuros da história, que o cristianismo enfrentou seus maiores desafios, onde ele produziu acertos e erros. E nessa caminhada culminou com o segundo grande racha, a partir de 1517, quando o teólogo, o famoso monge alemão Martinho Lutero, que era membro da ordem religiosa dos agostinianos, ele revoltou-se contra a prática da venda de indulgência e passou a defender a tese de que o homem somente se salva pela fé. Ao ler as Escrituras, ele foi confrontado com aquele versículo tremendo de que o justo viverá pela fé. E através dessa revelação, dessa direção, ele promove o que nós chamamos hoje do movimento dos protestantes. Ele protestou contra os abusos das autoridades papal, da soberania da Igreja Católica, e ele foi excomungado. E ao ser excomungado, ele fundou a Igreja Luterana e não reconheceu mais a autoridade papal e negou-se também ao culto dos santos e acabou com a confissão obrigatória e o celibato dos padres religiosos. Que nós vamos também abordar isso de uma maneira mais profunda no decorrer desta matéria.
nós estamos aqui fazendo apenas uma breve introdução dessa rica disciplina, a história do cristianismo. Então pensa aqui comigo, que Lutero, ao estabelecer a reforma, ele cortou também o vínculo com o Papa, mas diferentemente do racha que ocorreu com as igrejas orientais, lá dos ortodoxos, que se estabeleceram em Istambul, que ainda continuaram mantendo as práticas da Igreja Católica, os rituais, os cultos aos santos, as imagens. Porém, Lutero rompe com esse processo. Lutero, ao fazer a reforma, ao protestar e romper com a autoridade papal, ele nega o culto aos santos e acaba com a necessidade da confissão obrigatória e o celibato dos padres e dos religiosos, mas mantém os sacramentos que nós também observamos do batismo e, no caso dele, a Eucaristia. Então, mais tarde, essa chamada reforma protestante, ela deu origem a outras inúmeras igrejas cristãs. E cada uma delas com diferentes interpretações de passagens bíblicas ou de ensinamentos de Cristo. Outras foram levantadas pelo próprio Espírito Santo e dão continuidade ao propósito do Senhor Deus. Nós temos hoje inúmeras denominações cristãs. Vou citar aqui algumas dentro do nosso contexto, da nossa nação. A Igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Evangelho Quadrangular, entre tantas outras, tantas denominações, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, igrejas que creem nos dons espirituais, outras que não creem. Então, isso tudo foi resultado do processo chamado Reforma Protestante. Então, pessoal, nós fizemos essa primeira parte, a nossa introdução desta linda disciplina, a história do cristianismo, e você terá daqui para frente, ou na próxima aula, no próximo videoaula, a participação do professor Eliel dos Anjos, que vai trazer para vocês o guia histórico dos principais fatos, dos principais eventos que marcaram a história do cristianismo ao longo dos séculos, começando do primeiro século, chegando até o 16º século. Tenho certeza que você vai ficar fascinado por tudo quanto você vai receber e absorver desta matéria. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Um grande abraço, alunos da Fateluz.